Você sabia que o dia que você se aposentar, o valor máximo que você pode receber pelo INSS é R$ 7.786,82? É uma grana boa, concorda? Mas e se eu te dissesse que dos 36 milhões de brasileiros que estão aposentados pelo INSS, apenas 778 recebem essa quantia? 65% desses 36 milhões de brasileiros, o que dá mais de 23 milhões de aposentados, trabalharam uma vida inteira para se aposentar recebendo um salário mínimo. Que mal dá para você pagar o aluguel? Quem dirá fazer as compras do mês, pagar as contas de casa e lazer? Esquece que existe isso aí. Então, qual seria a solução para você se aposentar com dignidade e de uma renda mensal que você pudesse viver e não apenas sobreviver? A solução para isso é uma carteira diversificada de investimentos. E neste vídeo eu vou te falar quais são os melhores investimentos para você começar agora em 2024. Em primeiro lugar, é importantíssimo frisar para vocês que sim, você tem que investir o seu dinheiro. Porém, não caia no conto que muita gente fala que se você investir 10, 20 reais por mês, você poderá viver de investimentos algum dia no seu futuro, com o rendimento desses investimentos. Caso você chegue aos 120 anos de idade, talvez seja possível, porém, a gente não tem todo esse tempo. Então, o primeiro investimento que você tem que fazer é em você mesmo. Se capacitar, aprender novas habilidades, para que assim você possa ganhar mais dinheiro e, consequentemente, poder investir mais dinheiro também. Em 2019, eu já investia o meu dinheiro. Eu ganhava pouco dinheiro no estágio que eu fazia. Desse dinheiro, eu investi uma média de 100 a 300 reais por mês. Era um começo já, e dentro de algumas décadas eu poderia viver dos meus rendimentos. Porém, eu comecei a focar em investir na minha capacitação e na criação de novos negócios. E em 2021, já ganhando muito mais dinheiro, eu passei a aportar uma média de 10 mil reais por mês em investimentos. E o que eu quero dizer com isso? Para você não investir nenhum centavo? Não. Eu estou dizendo que independentemente do investimento que você vai aportar o seu dinheiro, você precisa sempre focar em ganhar mais dinheiro no trabalho que você desempenha, para que consequentemente você possa investir mais. Então, foque em ganhar mais dinheiro. Galera, existem dois tipos de investimentos no mercado financeiro: renda fixa e renda variável. Renda fixa são investimentos mais estáveis, onde você investe o seu dinheiro e recebe de volta após um período, com juros. E você tem mais segurança e mais previsibilidade dos retornos. E renda variável envolve investir em ativos sujeitos a oscilações, como por exemplo as ações, com retornos que não são garantidos e maior potencial de risco e recompensa também. Ou seja, o risco é maior, mas a recompensa pode ser maior também. Uma maneira de investir bem e se manter seguro com seus investimentos é através da diversificação dos seus ativos. A diversificação da sua carteira de investimentos é essencial para você ter uma boa lucratividade no longo prazo e também para a segurança do seu dinheiro. Isso reduz os riscos de você perder dinheiro e também te dá a chance de aproveitar as oportunidades do mercado. Eu, a princípio, não diversificava meus investimentos. Em 2020, eu tinha todo o meu dinheiro investido em ações, apenas em ações. Depois da crise que nós tivemos, as minhas ações caíram 50%. Mas eu não me preocupei com isso, pois eu sabia que uma hora o mercado se recuperaria. Porém, eu me arrependi de não ter dinheiro investido em renda fixa, pois eu poderia pegar um pouco desse dinheiro para comprar mais ações por um preço muito mais barato e, consequentemente, lucrar no futuro. É por isso que agora eu diversifico os meus investimentos. E eu vou te falar sobre cada um desses investimentos e a porcentagem adequada para se ter investido em cada um deles. Começando pelo mercado de ações. Muito provavelmente você conheça Luiz Barsi, um dos homens mais ricos do Brasil, com uma fortuna superior a 4 bilhões de reais. Recentemente, ele se aposentou aos 82 anos de idade. Sabe quanto que ele ganha de aposentadoria? R$1.015.000 por dia. Como ele conseguiu isso? Foi pelo INSS? Óbvio que não. Ele é o maior investidor pessoa física do Brasil na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um dos investimentos essenciais para você investir o seu dinheiro. As estatísticas afirmam que o mercado da Bolsa de Valores é positivo em 54% dos dias, 68% dos trimestres, 74% dos anos e 94% das décadas. E o que isso significa? Significa que historicamente o mercado, na maioria das vezes, tende a subir, ainda mais quando se trata do longo prazo. Se você compra uma ação e vende no mesmo dia, a chance do mercado subir e você lucrar é de 54%. Agora, se você compra uma ação e segura ela para um longo prazo, acima de 10 anos, significa que a chance dos seus investimentos valorizarem é de 94%. Sendo direto ao ponto com vocês,
A bolsa de valores é o lugar onde você pode comprar ações de empresas. Quando você compra uma ação, você se torna dono de um pedacinho daquela empresa. Esse pedacinho, que é a sua ação, ele pode valorizar e também pode desvalorizar. E existem basicamente duas principais formas de você ganhar dinheiro com ações. Uma delas é a valorização daquela ação. Então, imagina que você comprou uma ação por R$10 e em 10 anos ela foi para R$100. O seu dinheiro investido nela se multiplicou por 10. Se você investiu R$100 nessa mesma ação, em 10 anos você tem 1.000. Se você investiu 1.000, tem 10.000. Só para vocês terem noção, a CSN, uma empresa brasileira de siderurgia, chegou a ter uma valorização de 9.158% nos últimos 20 anos. Isso significa que R$1.000 investidos há 20 anos se transformariam em R$92.580. Eu já investi meu dinheiro em ações buscando lucrar com a valorização no curto prazo, 1 a 2 anos. Comprei, por exemplo, a JHSF, que é uma empresa que atua nos setores de shoppings, incorporação imobiliária, hotelaria e gastronomia para alta renda. Eu paguei em torno de uns R$2 na ação. Pouco mais de um ano depois, eu vendi ela por mais ou menos uns R$8. Mas eu não investi simplesmente num número aleatório ali na bolsa de valores. Eu me interessei na empresa, no projeto da JHSF. Eu busquei entender a empresa e os projetos futuros dela. Ela fez um aeroporto, abriu mais shoppings, condomínios e etc. E consequentemente, após vários projetos bem-sucedidos, a ação valorizou. Quando eu me vi satisfeito com a valorização, eu vendi a ação e acabei lucrando algo em torno de 300%. Basicamente, R$2.000 se transformaram em R$8.000. Porém, como eu disse para vocês, existem duas formas de se ganhar dinheiro com ações. E a segunda forma, que na minha opinião é a melhor forma para você ganhar renda passiva a longo prazo com ações, é através dos dividendos. Dividendo é uma partezinha do lucro de uma empresa, que é dividida aos acionistas da empresa. Então, se você tem uma ação da empresa, você é um dos sócios dela, certo? Então, quando a empresa lucra, ela pode fazer duas coisas: dar um pouco do lucro em dividendos, por lei tem que ser no mínimo 25%, e reinvestir 75% do dinheiro que ela lucrou nela mesma, em novos projetos, etc. Assim, a ação da empresa acaba valorizando. Ou a empresa pode pegar a maior parte do lucro e dividir entre os acionistas da empresa. Isso classifica ela como uma boa pagadora de dividendos e atrai mais investidores para a empresa. E você consegue saber quanto uma empresa paga de dividendos antes mesmo de você comprar a ação, através de um indicador chamado Dividend Yield, que diz basicamente quanto uma ação vai te pagar de dividendos anualmente. Então, para você que quer futuramente viver de dividendos de empresas, o ideal é que você invista em ações com projetos bons e um dividend yield alto. Na bolsa de valores existem diversos setores para você investir: saneamento, energia, bancos, metalurgia, entre outros. Cada um desses setores tem diversas empresas diferentes e cada um é bom em alguma coisa: valorização, dividendos ou valorização e também dividendos. Mas vale lembrar que a bolsa de valores é um investimento de renda variável, não tem garantia nenhuma de lucro. Você tem que investir uma parcela do seu dinheiro com segurança e diversificar as suas ações. O que eu acho adequado é você destinar 25% dos seus aportes em ações. Algumas pessoas investem um pouco mais, entre 30% a 40%. Porém, se você é um pouco mais velho, tem aí entre 40 a 50 anos, o ideal é você investir um pouco menos, pois provavelmente você já tem filhos, tem família e tem bastante conta, então não pode correr mais tanto risco. Porém, existem diversos investidores com mais de 80 anos, como Warren Buffett e Louis Barsi, por exemplo, que investem a maior parte do dinheiro deles em ações, mas eles têm muita experiência e já investem há mais de 50 anos. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários são os melhores investimentos para se viver de renda passiva e com certeza é uma das opções mais interessantes para você começar a investir em 2024. Um fundo imobiliário é como se fosse um pedacinho de um imóvel ou de um conjunto de imóveis. Cada pedacinho que você compra tem um nome, é chamado de cotas. Quanto mais cotas você tem de um fundo imobiliário, maior é a sua participação no fundo, ou seja, você tem mais pedacinhos dos imóveis. Todos os meses, esses imóveis, que podem ser shoppings, galpões logísticos, etc., eles recebem dinheiro dos inquilinos desses imóveis. Então, imagina um shopping. O shopping tem várias lojas, cada uma dessas lojas paga um valor mensal de aluguel para o shopping. Então, o dono do shopping vai receber essa grana, certo? E quem que é o dono do shopping? O fundo imobiliário. E você é dono de algumas cotas desse fundo imobiliário. Então, todos os meses você recebe um dinheiro de aluguel, mesmo sem você nem sequer ter um imóvel de verdade. E esse dinheiro é chamado de rendimento. E por que isso é um bom investimento? Fala pra mim,
quanto você gastaria para comprar um imóvel de verdade. Você teria que comprar o terreno, gastar dinheiro para construir a casa ou já comprar uma casa pronta e depois pôr ela para alugar. Mas você correria todos os riscos nessa casa, como alagamento, incêndio, teria que gastar com manutenção, correria o risco de tomar um calote do inquilino e também pode ficar um tempo sem ter ninguém morando lá. E se ninguém morar, você não recebe nada. Com os fundos imobiliários você não corre esses riscos e consegue ganhar o equivalente ao valor de um aluguel gastando menos dinheiro. Outra qualidade dos fundos imobiliários é que eles oscilam muito menos do que as ações. Para ser exato, eles oscilam 3 vezes menos. Eles podem valorizar e também desvalorizar, só que isso acontece mais devagar. O mercado imobiliário no Brasil é um mercado que historicamente se valoriza. Então, além de você ganhar rendimentos todos os meses das suas cotas, você também está sujeito à valorização da sua cota. E caso você venda um dia, poderá ter lucro pela valorização. Para você entender melhor, eu vou citar um exemplo. Imagina que exista um fundo imobiliário que cada cota custa R$100. Ele vai pagar de aluguel algo ali na faixa de R$1 por cota. É pouco dinheiro, eu concordo. Porém, fundos imobiliários são investimentos para longo prazo, para você receber renda passiva na sua conta todos os meses. Para comprar 10 cotas desse fundo, você gastaria R$1.000 e ganharia R$10 de aluguel. Mas quando você chegar a 100 cotas, o jogo muda um pouco, pois o valor que você vai ganhar de rendimento todos os meses, que é R$100, dá para você comprar outra cota, sem fazer absolutamente nada. Só reinvestindo o rendimento. É o efeito bola de neve. A longo prazo você pode chegar a ter 1.000 cotas te pagando R$1 cada. E assim você recebe R$1.000 por mês de maneira passiva. O imóvel médio nos dias de hoje no Brasil custa em torno de R$500 mil. E você vai poder comprar no máximo uns R$2.500 de aluguel nele. Você vai gastar R$500 mil para ganhar R$2.500 por mês. Com fundos imobiliários você investe metade disso, R$250 mil, e recebe o mesmo valor mensalmente em rendimentos. E não corre todos os riscos de ter um imóvel próprio. Esses valores parecem astronômicos se você pensar a curto prazo, mas a longo prazo, galera, o céu é o limite. E você investindo ou não investindo seu dinheiro, o tempo vai passar. O ideal é que você destine em torno de 25% dos seus aportes mensais em fundos imobiliários. Renda fixa. Sem dúvidas, é muito importante você destinar parte do seu capital à renda fixa, principalmente quando se trata de reserva de emergência ou oportunidade. Pessoal, vou falar para vocês, você nunca pensa que precisa de reserva de emergência até você precisar. É tipo seguro de carro, você acha que você não precisa até o dia que roubam o seu carro, aí você se arrepende de não ter colocado seguro. Reserva de emergência ou oportunidade é mais ou menos a mesma coisa. E o único investimento que você deve pôr o seu dinheiro para uma reserva é em renda fixa, nada além disso. Você sempre tem que ter pelo menos de 1 a 1 ano e meio do seu custo de vida aportado em renda fixa, para caso surja alguma emergência ou alguma oportunidade. Como eu disse para vocês, durante a crise sanitária que nós tivemos em 2020, eu tinha todo o meu patrimônio investido apenas em ações. Se eu tivesse pelo menos 25% do meu patrimônio investido em renda fixa, eu poderia pegar uma parte desse dinheiro e comprar mais ações por um preço muito mais barato. Imagina, teve ações de R$10 que caíram para R$2, R$1. Se eu pegasse R$1.000 e comprasse tudo nas ações que caíram para R$1, quando o mercado normalizasse e ela conseguisse chegar no patamar anterior de R$10, eu teria ganhado R$9.000 de lucro. Mas eu não ganhei porque eu não tinha dinheiro investido em renda fixa. Eu não tinha reserva de oportunidade. A reserva também é importante para emergências. Vamos supor que você tem uma loja, mas deu uma enchente e acabou com tudo. Como que você vai viver nos próximos 6 meses, 1 ano? Você vai passar fome? Se você não tiver uma reserva de emergência, provavelmente sim. Muitas pessoas passaram fome na pandemia porque faliram seus negócios e perderam seus empregos. Caso elas tivessem uma reserva de emergência, essa situação poderia ser amenizada. Mas onde que a sua reserva de emergência ou oportunidade vai ficar guardada? Claro que não é no seu colchão. Você vai colocar em algum investimento de renda fixa que renda mais que a inflação, que no caso não é a poupança. Atualmente, a taxa Selic, que é a taxa de juros da economia brasileira, está em 11,75% ao ano. Outra taxa é o CDI, que sempre está um pouco abaixo da Selic. Atualmente, ele está em 11,65% ao ano. Você tem que investir o seu dinheiro em investimentos que paguem igual ao CDI ou mais. Investimentos como o Tesouro Direto ou os CDBs, no caso o caixinha do Nubank, CDBs de liquidez diária do Banco Inter, etc. Esses investimentos são mais seguros, não tem variação. Você vai colocar o seu dinheiro e dentro de um determinado tempo você vai ter o seu rendimento.
que no caso vai ser atrelado ao CDI ou à Selic do período. O ideal é que você invista 25% do seu dinheiro em renda fixa. Criptomoedas, talvez um dos investimentos mais recentes que nós temos. Essa modalidade não tem nem 15 anos de existência, mas já provou trazer muita lucratividade a curto, médio e longo prazo. Se você escolher as criptomoedas certas para a sua carteira, você pode conseguir se beneficiar muito da alta desse mercado. Atualmente, mais de 450 milhões de pessoas já investem em criptomoedas no mundo inteiro. E desse número, cerca de 90 mil pessoas têm mais de $1 milhão investidos. Criptomoedas como Bitcoin e Ethereum são criptomoedas para se investir a longo prazo. Existem outras também com projetos interessantes que você pode colocar na sua carteira. Algumas eu citei e falei sobre neste vídeo aqui em cima. Clica lá para ver. Esse ano de 2024 é um bom ano para você começar a investir em cripto, pois nós teremos diversos eventos importantes acontecendo, como o halving do Bitcoin, que eu venho citando há tempos aqui no canal, e os ETFs de Bitcoin, que estão para ser lançados em breve. Esses eventos devem fazer o Bitcoin subir bastante, e com ele o mercado cripto como um todo. Se você ainda não investe em criptomoedas e quer começar a investir, você precisa abrir conta numa corretora. E uma corretora que eu indico é a Coinbase, que é a corretora que eu invisto o meu dinheiro. Galera, mais de 100 milhões de pessoas investem em criptomoedas pela Coinbase, em mais de 100 países diferentes. E a Coinbase é a corretora mais segura para você investir o seu dinheiro. Eu invisto meu dinheiro em criptomoedas pela Coinbase, porque além disso tudo que eu citei, essa é uma plataforma muito boa. Eu consigo comprar uma criptomoeda por lá em questão de segundos. Eu só digito o nome dela, coloco a quantidade e clico em comprar. O aplicativo deles é muito bem feito e eles não são qualquer um, galera. Se trata da maior corretora de criptomoedas listada numa bolsa de valores. Por conta desses motivos, eu indico que você abra uma conta lá na Coinbase para você começar a investir em cripto agora mesmo. Clica no primeiro link da descrição desse vídeo ou no link fixado nos comentários para você fazer o seu cadastro lá e começar a investir em criptomoedas. Pessoal, não leva nem um minuto para fazer isso. Então, quando você acabar esse vídeo, clica no link e faz o seu cadastro. Galera, eu destino em torno de 10% do meu dinheiro para investir em criptomoedas. Eu acho que essa é uma porcentagem segura para você investir, pois se trata de renda variável também. Por último, e não menos importante, investimentos em ações do exterior. Imagina você investir nas maiores empresas do mundo: Amazon, Microsoft, Apple, Google, Disney, entre outras. Existem algumas formas de você investir em ações do exterior. Tendo uma conta em uma corretora americana, assim você tem acesso às ações e pode comprar as ações em dólar, através de fundos de investimento que possuem uma carteira de ativos fora do país, através de ETFs que você pode comprar na própria bolsa brasileira. Esses ETFs são fundos que investem em ações americanas. O ETF IVVB11 é o principal deles. Esse fundo reflete o S&P 500, que é o principal fundo americano que conta com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Outra forma é através dos BDRs, que são certificados de depósitos de ações estrangeiras. Algumas empresas americanas que possuem BDRs são Apple com o código AAPPL34, Google com o código GOGL34, a Microsoft com o código MSFT34, entre outras empresas gigantes. Os BDRs são a maneira mais fácil de você investir em ações americanas, porque você pode comprar ele com facilidade pela bolsa brasileira. Assim, você não precisa abrir uma conta em uma corretora estrangeira. É interessante que você destine em torno de 15% dos seus aportes para investimentos no exterior, pois assim você não aproveita as oportunidades apenas no Brasil e não concentra o seu risco apenas no Brasil também. Bom galera, esses são os melhores investimentos para você começar no ano de 2024, que podem também ser investimentos para longo prazo para uma carteira de aposentadoria, onde você pode ganhar renda passiva com dividendos e também lucrar com a valorização de alguns ativos. Esse é um exemplo de carteira diversificada, onde você não concentra todo o seu capital em um só tipo de investimento. Diversificação é muito importante, galera. Se você gostou desse vídeo, me ajude deixando o seu like. Comenta aí se você já investe em algum desses mercados que eu citei e inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.